Boa tarde, gente. Hoje eu vou preparar uma aula corrigindo a lista de exercícios que eu enviei para os senhores na semana passada. Para não ficar muito extenso, eu separei essa aula em dois vídeos, tá? Então, existe essa aula que é a primeira parte, depois eu gravo a segunda e envio para os senhores. Então, vamos lá. Primeira questão fala o seguinte: eu tenho uma fralda de pano e eu tenho uma fralda descartável. E aí fala que a fralda descartável ela tem uma eficiência em reter o xixi maior do que a fralda de pano. A fralda de pano ela é formada por essas fibras de celulose, que são moléculas de glicose formando um polímero. Enquanto a fralda descartável é formada por esse poliacrilato. Tá? Então a ideia é discutir o porquê que essa fralda descartável tem uma eficiência em reter o xixi, então interagir com a água, mais do que a fralda de pano. Se eu olhar ali o poliacrilato, ele tem uma ligação iônica entre uma carboxila, né, aquela carbonila sem o hidrogênio, e o sódio. Então tem uma ligação iônica. Enquanto a fralda de pano, que é essa fibra de celulose, ela tem interações de hidrogênio, ela tem várias hidroxilas. Então, mesmo a interação de hidrogênio sendo uma interação forte, ela é mais fraca do que uma interação que envolve um dipolo, no caso a água. A água é uma molécula polar com um composto iônico. Então, por que a fralda descartável ela tem melhor absorção em relação ao xixi, né? Em consequência à água? Porque as interações íon-dipolo mais forte entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Então, a interação íon-dipolo ela é mais eficiente do que a interação de hidrogênio. A segunda questão é o seguinte: eu tenho várias moléculas e eu pergunto qual que tem a maior pressão de vapor. Primeiro vamos trabalhar com esse conceito, pressão de vapor. É a pressão que o vapor exerce em um sistema. E como que eu aumento a pressão de um sistema? Aumentando a temperatura ou aumentando a quantidade de moléculas disponíveis. Então, pensando uma temperatura constante, eu posso pensar o seguinte: quem vai ter maior pressão de vapor? Quem tiver o menor ponto de ebulição. Quem tiver o menor ponto de ebulição consegue virar vapor em maior quantidade. Então vamos lá. Então eu tenho várias moléculas, eu quero analisar aquela que tem a maior pressão de vapor ou o menor ponto de ebulição. De baixo para cima, olha, eu tenho uma água que faz interação de hidrogênio, eu tenho um glicerol que faz interação de hidrogênio, tem uma hidroxila, eu tenho um propanol que faz interação de hidrogênio, e eu tenho o N-octano e o N-butano que tem interações de London, que são hidrocarbonetos, então são moléculas apolares. Então, com certeza, o menor ponto de ebulição está entre as duas moléculas, ou o N-butano ou o N-octano. Quem vai prevalecer quando eu tenho interações intermoleculares iguais? A molécula que tiver a menor cadeia carbônica, que tiver a menor massa molecular. Então, o N-butano é a molécula que tem a menor cadeia carbônica. Então, por consequência, é a molécula que tem o menor ponto de ebulição. Então, a maior pressão de vapor. Questão 3. Eu tenho algumas moléculas, então ele fala spray de pimenta. Bom, algumas substâncias químicas consideradas de baixa toxicidade são empregadas pela polícia na forma de sprays de solução aquosa para conter manifestações violentas e brigas de torcidas em jogos de futebol, em estádios, pois irritam os olhos, causando cegueira temporária. Entre essas substâncias estão os gases lacrimogêneo e spray de pimenta. Né? Arma química, isso não é permitido, mas vamos lá. Se
Se eu olhar essas moléculas, o gás lacrimogênio ou o spray de pimenta, todas as moléculas são polares. Todas são polares. Sendo que o gás lacrimogênio, ele não tem oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio. Olha, tem até esse hidrogênio ligado à carbonila, mas não está ligado diretamente ao oxigênio. Então são simplesmente moléculas polares. Como não faz interação de hidrogênio, são moléculas do tipo dipolo-dipolo. Enquanto o spray de pimenta, ele tem uma hidroxila de álcool, então ela faz interação de hidrogênio, e tem uma amina secundária, que também faz interação de hidrogênio. Então o spray de pimenta é uma molécula que faz interação de hidrogênio. Então a sequência de interações é dipolo-dipolo, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. Tudo bem, gente? Questão 4. Ele fala que o sulfeto de hidrogênio, apesar de ter uma estrutura igual à da água, né, como o enxofre é da família 6A, e o oxigênio também é da família 6A, ele tem uma geometria angular se eu ligo com dois hidrogênios. Eu tenho dois pares de elétrons não ligantes. Então, a geometria angular, qualquer geometria angular é polar. Então, ele fala que o H2S, apesar de ter a mesma geometria molecular da água, a água ela é líquida e o H2S naturalmente ele é um gás. Então, qual o motivo? O motivo é, apesar de ser uma molécula polar igual à água, a diferença de eletronegatividade é menor entre o enxofre e o hidrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre. Então, a água ela faz interação de hidrogênio e o H2S só faz interação do tipo dipolo-dipolo. Então, forças moleculares mais fracas em relação às ligações de hidrogênio da água. Esse é o motivo da diferença de propriedade física entre a água e o H2S. Tudo bem, gente? Questão 5. Eu tenho um líquido formado por moléculas Gn2 e eu quero saber, quando eu passo para o estado gasoso, o que eu estou quebrando. Essa questão é bacana para deixar claro o seguinte: a passagem de estado físico ela é uma transformação física, não uma transformação química. Então, toda vez que eu passo para o estado, qualquer estado da matéria, eu transformo o estado da matéria, eu preservo a molécula, então as ligações químicas elas ficam intactas. O que eu estou quebrando são as interações intermoleculares. Então, no caso, como o N2 é uma molécula apolar, o que eu estou quebrando são interações de Van der Waals. Reparem, cada vez eu uso um termo diferente, né? Ou melhor, cada vez aparece termos diferentes para moléculas apolares. Lembrando, eu posso falar que é uma molécula apolar. Ela faz interação do tipo dipolo induzido, Van der Waals ou London. É a mesma coisa. Tudo bem, gente? Questão 6. Ela fala sobre tensão superficial e por que alguns insetos conseguem ficar sobre a água, mas quando eu coloco alguma substância solúvel em água, eu diminuo essa tensão superficial, né? Então, insetos conseguem ficar repousados sobre a água. Após o despejo de certa quantidade de detergente no lago, a tensão superficial se alterou e o pobre do inseto afundou. Então vamos lá. O que seria tensão superficial? Moléculas de água elas fazem interações de hidrogênio entre as moléculas de água. Então o que seria tensão superficial? É a interação que as moléculas fazem com outras moléculas de água. Como é uma interação forte, alguns insetos conseguem ficar sobre a água, né? E quando eu coloco algum agente
que a água vai solubilizar, essa água ela para de interagir com outras moléculas de água para interagir com essa molécula nova que ela tem que solubilizar. Tá? Então, o que o detergente ela faz? Ela quebra a tensão superficial porque a molécula agora tem que se preocupar em solubilizar esse detergente. Então, a tensão superficial diminui. Quando eu coloco um detergente, diminui a tensão superficial. E a força exercida pela água sobre o inseto diminui. Então, a força que a água exerce sobre o inseto diminui e esse inseto não consegue mais flutuar na água. Uma outra questão sobre tensão superficial, olha. Para lavar e refrescar um ambiente que estava a 40 graus, uma pessoa resolve jogar água sobre o piso de granito. Ele observa que o líquido se concentra em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente sobre a água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado. Então, novamente, quebra de interação intermolecular, quebra de tensão superficial. Quando eu joguei água sem o detergente, a água ela tem interações, ela forma aqueles bolsões de água. E pode ser interação até mesmo com o piso. Quando eu coloco um detergente, a água agora tem que se preocupar em solubilizar o detergente. Então eu quebro essa tensão superficial. Então, a tensão superficial da água ela vai ser reduzida por conta da adição do detergente. Galera, então essa foi a aula, foi o início da correção. Então eu vou fazer um vídeo com a segunda parte da correção da listinha, tá? Beijinho, até daqui a pouco.